Parabéns. Obrigado, Flávio. Valeu, cara. E o que você dá um toque aí para a turma que está começando aí, ainda não tem muito traquejo com o negócio? Rapaz, vamos lá. Falou em comunicação, né? Eu até chamei a atenção, né? Porque o conhecimento bem comunicado ele é melhor pago. Calma que você vai entender. Eu quero entender primeiro aí, né? O pessoal que está participando aí, todos me ouvem bem, pode reagir aí, se está ouvindo bem, colocar no chat aí. O áudio está legal. Que quero entregar tudo aqui. Preparei até um material aqui, vou apresentar para vocês. Tá show? Muito bom. Obrigado aí, Talmon. Galera fera aí. E temos aqui os experts, né? Pessoas especialistas. Eu vou estar apresentando um pouco aí, né? A gente tem uma vida real, trabalhamos no escritório, você vai entender um pouco sobre mim, mas como a comunicação impulsiona os meus resultados, dos ganhos, o Pablo estava falando aí do digital, do posicionamento, e nessa guerra da atenção, que faz todo sentido, né? Nessa guerra da atenção, comunicar para se ter. E quem tem a atenção, aonde está a atenção, está o dinheiro. Verdade? Está o dinheiro. E quem quer ser notado precisa estar, sim, nessa posição. Eu vou compartilhar aqui a tela aqui. Vamos colocar aqui na apresentação e a gente vai começar a conversar sobre o assunto em si. Eu me apresento, sou Flávio Pires, um contador que resolveu comunicar valor. Um contador que resolveu comunicar valor porque eu entendo que o valor dos números, daquilo que eu trato, é muito grande. E se os números comunicam, quem sou eu para ficar calado? Eu costumo falar isso no início das minhas apresentações. Está aparecendo aí, turma, já? Eu estou vendo. Tá vendo? Vamos lá. A gente voltar aqui rapidinho. Falando um pouco aí, né? Quem sou eu, mas antes, falando aqui, comunicação de valor, domine a arte de ser bem pago. Quantos aqui querem ser bem pago? Reage aí. Show. Você quer ser bem pago? Então, essa é a hora, esse é o momento. Pegue aí papel e caneta aí, vamos compartilhar. Mas antes eu quero interagir, saber de vocês aí, do público aí seleto aí que eu estou falando, né? A pergunta é o seguinte, passando aqui. Quantos de vocês já sentiram que tinha uma ideia incrível, um conhecimento, mas ninguém pareceu perceber o seu valor? Reage aí para mim. Aí, pessoal levantando a mão, reage aí. Você tinha uma ideia incrível, um conhecimento, algo que para você tem grande, mas as pessoas não perceberam. Isso aí. Boa interação de você, hein? Participar também é comunicar, hein, galera? No final vocês vão perceber isso. Então, isso que acontece quando muito mais do que imaginávamos, muito mais do que imaginávamos, isso acontece. E eu vou explicar o porquê, né? O verdadeiro desafio não é ter o valor, mas é comunicar esse valor. E eu abro um parênteses aqui. O que é comunicar? Comunicar é muito mais do que você saber e falar. Comunicar é fazer ser entendido pelo outro. Já parou para pensar por essa ótica? Se ser entendido pelo outro, pela sua audiência, para quem você fala, qual é a sua especialidade? E outro ponto, né? Comunicar para si. Comunicar primeiramente para si. Você entender o seu valor, entender aquilo que você pode solucionar e acreditar, né? Independente, porque acredito que até na mentoria eu falava para o Pablo, né? Primeiro eu vou te chamar de blogueiro, vou te chamar de tantas coisas, mas o digital é isso, é evidenciar. E eu fico muito à vontade aqui, e agradeço aí o convite, Pablo, porque eu sei que aqui estão pessoas que querem faturar alto, pessoas que estão aqui já buscando né? Eu falo subir de nível. Por quê? No digital tem muita gente que rasa, mas fazendo muito dinheiro, botando muito dinheiro no bolso. Que eles descobriram, né? Essa questão da atenção. Mas chegou o momento de pessoas especialistas, expert,
pessoas de conhecimento, entregar o verdadeiro valor. O digital, ele é um funil, né? Você vai chamar a atenção, mas o valor real está em você. E você vai fazer isso chegar. Vamos junto? Isso que eu quero fazer você descobrir junto comigo, né? Que transformar ideias em produtos ou até próprias mensagens claras, né? Até nós, sobre mensagens nossas chegarem claras e autênticas e irresistíveis. A autenticidade vende. Quando a gente fala de autenticidade, cada um tem um jeito peculiar, eu tenho o meu, assim, né? Seja você, mas comunique de uma forma autêntica e se torne irresistível. Isso faz diferenciar dos demais. Todos aqui estão acompanhando até então? Isso aqui é só uma introdução, uma introdução aqui para a gente entrar no clima do que nós vamos falar aqui, do que nós vamos entregar. Sei que o tempo é curto, mas eu quero, assim, compilei aqui as informações para a gente poder sair daqui, né? E eu quero saber de vocês, antes de dar esse start aí, numa palavra, o que é valor para você? Pode digitar aí. Quem puder digitar, ou você pensando aí, o que é valor para você? Coloca aí. Estou olhando aqui. Vamos lá, pessoal. Comunicar também. Comunicar não é só falar, hein? Isso aqui é um diálogo, é uma forma aqui de troca. Falo que o que é valor? Família. Beleza. O que é valor para você? Comunicar é troca, pessoal. Já estamos aqui no exercício, já começou já, hein? A comunicação. Por quê? É uma via de mão dupla. Eu estou mandando aqui para vocês e está retornando tempo de qualidade, conhecimento. Vamos lá. Liberdade. Boa. Então, mandou bem. Liberdade é. A pessoa já está já acompanhando já o Pablo aí, né? Fatura e alto sem litígio, para ter liberdade e ter valor. O Talmo é brabo, viu, Flávio? Tô vendo Eu aí te que falei, olha aqui isso aqui. Uma vez eu falei para você que eu tinha uma turma e tinha um cara ali que era águia. Pô, É o Talmo, porra. Então, encontro das águias aí. Isso aí. É águia. E águia preza por liberdade, né, Tal? Liberdade. Vamos lá, pessoal. Isso aí. Ouvindo você, quem está pensando aí, de repente o pessoal está meio tímido, pá. Mas no final aqui, vamos destravar essa comunicação. Que a ideia é essa. Para quem quer fazer dinheiro, comunicar, né? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é evidenciado não é demandado, hein? Botaram aqui que o Talmo falou que você exagerou, Pablo, mas estamos no caminho. Isso aí. O progresso sempre, Talmo. Bom saber. Vamos lá. Começando aqui, estão prontos para comunicar o vosso valor de forma memorável? Se você já identificou aí o valor que tem de valor para você, o valor que você carrega, eu te chamo agora, vamos avançar. E nesse avanço aí, primeiramente, eu quero. Não gosto de falar muito sobre mim, né? Mas quem sou eu, né? Quem é esse cara que está falando? Pablo exagerou um pouco aí, tem sim experiência internacional, tem entregue aí. Mas o principal de tudo, nós somos de verdade, somos autênticos, realizamos no dia a dia. O bastidor aqui, ó, é real. Quem me acompanha nas redes aí sabe que a gente está entregando em real time e a comunicação nos coloca em posição de destaque. Estou lá, ó, trabalho, sou contador de formação, tá? Sou um contador de formação, falei aqui no início, e tornei a contabilidade como a ciência da riqueza, né? A contabilidade é uma ciência social. E entendendo disso, tem tudo a ver você comunicar. Porque os números comunicam. Cada um aqui, empresário, ou então está pensando em empreender, você vai passar a ter um outro olhar. Por quê? Todos os dados gerados, tudo aquilo, geram informações. Informações só têm um destino. Informações só têm um destino. Agregar valor para a tomada de decisão. É informação para tomada de decisão. E isso precisa ser comunicado. Eu faço esse paralelo com a minha profissão, como ciências contábeis. Passei a comunicar, fazer os meus clientes entender do valor que eu carregava pelo conhecimento e até pelos dados, pelas informações que eu tinha das empresas dele,
Isso começou a dar muito certo, porque essa via de mão dupla, essa interação, através da comunicação, a atenção se voltou e a prosperidade chegou. É o avanço, é o progresso. E ali tem, né, eu falando, eu gravo conteúdo, enfim, entrego no podcast, eu dou mentoria aqui, também eu estou aqui dando mentoria. E eu tenho um lema, entender para melhor atender, né? Faço questão, apesar de época de chat GPT, de mensagens, mas o poder da voz, a entonação, isso comunica muito, energia, isso contagia e atrai. Então, avançando essa parte inicial, quero compartilhar com você aí sobre o impacto da comunicação na sua carreira. Isso mesmo, impacto na sua carreira. O que ela pode fazer, né? No primeiro passo é o reconhecimento, se destacar na sua área. Acredito aqui que aqui está bem, hein, Pablo? Aqui temos várias áreas, né? Não é isso? A gente tem uma galera aí que é topógrafo, a gente tem galera do digital aí. A gente aqui também, de vez em quando, aparece uns contadores aí, viu, Flávio? Isso aí, os colegas de profissão. Isso aí, a galera tem que elevar o nível. E eu sou um incentivador disso. E é muito bom. Cada um dentro da sua área de conhecimento, você precisa ter o reconhecimento. Torna a dizer, né? Conhecimento para si, comunicar para si, e o reconhecimento que é você se destacar na sua área. Você já percebeu que tem aquelas pessoas, você pode notar, né? Na sua formação lá, vários colegas se formaram. Mas quantos se destacaram? Espero que daqui você seja um deles que se destacou. Se não se destacou ainda, essa ferramenta vai te ajudar. O poder da comunicação na sua carreira. Outra coisa que a comunicação traz, oportunidades. Faz sentido para você? Dentro de projetos e desafios, quem se comunica e se apresenta, ele abraça as oportunidades, ele se apresenta para as oportunidades. E, como eu falei lá no início, né, que comunica melhor pago, por quê? A valorização, o aumento dos seus honorários, porque você apresenta o seu conhecimento. Não adianta os canudos, os diplomas na parede, nos belos quadros, se esse conhecimento não é evidenciado. O quanto que eu conheço, o quanto que eu sei, pode beneficiar aquele que está me ouvindo. Pensa comigo, você aí. O quanto você sabe, quantos investimentos em educação, em formações, em cursos, você está aqui aprendendo. Se isso ficar só em você, aquela pergunta lá do início, uma ideia, um conhecimento, mas a percepção de valor, reconhecimento de valor das pessoas no entorno, ela vem através desse mecanismo que é a comunicação. Já parou para pensar nisso? Isso aí, turma. E a gente precisa o quê? Por que comunicar? Na nossa carreira, e a gente está vendo aí, né? O Pablo falou ali do digital, sei que evidencia, o digital exponencializa. Mas no dia a dia nós temos contato aí, isso, interação, comunicar. A gente tem aqui o desafio de se destacar no mercado. Através de quê? Da sua voz, a sua marca, o seu posicionamento, como você se posiciona, como você acredita, né, na sua solução. Então a gente precisa todo o tempo ter essa percepção aí, né? Como se destacar no mercado, evidenciar isso, trabalhar isso, vender realmente, somos vendedores. Isso aí, participação atraia mais clientes. Quem quer mais clientes aí? Quem quer mais leads, enfim. E a comunicação de valor é essencial para isso, conectar-se com o público certo. Pensa você aí, qual o público que você quer atingir? Anota aí, qual é o público que eu quero atingir? Anotou? E agora aí, pensa no seguinte, nesse canal de comunicação, como é que esse público se conecta aí através da comunicação? Onde ele está? Em qual rede? Em quais locais? Qual é o linguajar? Então, é importante você conhecer, entender, né, do seu público. Qual público eu quero atingir? Isso aí. Pensa comigo. E pensando nesse público, você passa
com autenticidade, direcionar para ele a sua comunicação. É como se fosse ali uma artilharia para onde você quer acertar. Para quem não tem alvo certo, né, Pablo? Não... Agora, se você tem um alvo certo, você já identificou que você quer atingir, você passa a voltar a sua comunicação para ele. E isso aí, o público que reconhece. No digital, a gente sabe, né, que cada investimento, né, tráfego, enfim, tráfego pago, tudo isso. Mas quando você começa a alimentar para a direção certa, os recursos são mais bem direcionados. E a comunicação tem todo sentido. Os algoritmos já leem isso, já veem isso. Outra coisa, negocie seus honorários. Valorize seu conhecimento. Vou contar aqui para você a experiência. Sou contador, né? Como aparece muito contadores aqui, de repente tem algum colega aí que vai se identificar comigo. Por vezes, as pessoas vêm, né, querendo coletar, fazendo leilão, né? Ah, quanto que você cobra? Eu costumo dizer que depende. Quem vem por preço, vai por preço. Agora, quem busca valor, fica e ainda indica. É o que eu vivo falando para esse povo, Fábio. É o que eu vivo falando para esse povo. Olha, que não está combinado, hein, Paulo? Não está combinado. O pessoal pode ficar... É isso aí, quem vem por preço, vai por preço. Agora, quem enxerga valor, fica e ainda indica. Anota aí. Quando você comunica, e eu torno aqui dizer, né? Comunicar não é só falar, também é, mas é o seu posicionamento, tanto nas suas redes, seu posicionamento no ambiente que você frequenta, tudo que você faz, ele comunica. Enfim, as pessoas comunicam. E elas até identificam. Tem pessoas que falam assim, o Flávio é um contador. Eu tenho vários clientes de vários no escritório, atende, né? Mas as pessoas enxergam que a gente tem valores. Se você quer uma jornada de crescimento, de evolução, vamos junto. Você pode ser pequeno hoje, mas se enxergue já aonde você vai estar grande. Então, você comunicar isso para o seu cliente dentro do que você faz, você sempre vai evidenciar aí o seu valor. Colocar aqui, né, o tal, né? Nosso meio, desculpa, saiu aqui. Provavelmente ele deve ter falado de aviltamento de preço, não é isso, então? Só me refresca aqui, deixa eu resgatar aqui. De repente ele falou de no nosso meio nem sempre serviço barato vai ser o melhor caminho. O caro não vai ser fechado. O melhor valor nem sempre. Às vezes o barato sai caro, o cliente precisa entender isso. Mas como o cliente entender isso? De uma forma também empática, né? É uma comunicação eficaz. Chama atenção aqui para você sobre a comunicação eficaz. É fazer o outro. É de uma forma, torna a dizer, você entender para melhor atender. Quando você entende o público, você usa termos que não são estranhos. Ele passa a entender o que você quer passar. Trago aqui um exemplo para você. Sou contador. Se eu começar aqui a falar do balanço dos ativos e passivos e das contas redutoras, enfim, um ou outro vai entender. Agora, quando nós falamos que a empresa ela é um ativo que ela foi criada para gerar resultados, e de preferência positivo, que no confronto do que você cria de receita e despesa, você busca ter o quê? Lucro. E para ter lucro, o que você faz? Você olha para os números, você olha para aqueles gargalos que te dão custos desnecessários, eliminam eles, reduz eles, e aí você foca o quê? Em expandir suas receitas. Para que no final a sua empresa tenha um processo, né, de prosperidade, de crescimento. Como contador, comunica assim para o cliente. Ajudar nessa jornada. Todo mundo sabe o que é lucro, não é verdade? Todo mundo sabe que é prejuízo. Agora, ficar usando termos técnicos, ou então trazer, né, impressionar. O cliente, quando ele chega, ele já sabe do seu conhecimento, você tem sua formação. Mas ele quer entender o que o seu conhecimento pode fazer como solução para aquilo que ele demanda. O quanto você conhece pode solucionar, pode
trazer valor para a sociedade, trazer valor para aquele que está te pagando por valor, não por preço. Estou sendo claro? Estou batendo nessa tecla aqui porque, às vezes, as pessoas querem entrar no... Eu sei que no mercado, mas isso não sustenta. Eu falo para você aqui, vou entregar minha idade, né? Alguém que já atua no mercado há 20 anos. Há 20 anos. No qual já viu muita gente passar essa guerra de preço, mas não permanece. Por quê? Vai por preço, sai por preço, então não se mantém. Agora, o valor é agregado e é empilhado. Então, a comunicação certa para o público certo que valoriza isso. Então, vamos lá? Vamos seguir aqui que eu me empolgo. Pilares da comunicação de valor. Aí. Agora faz todo sentido o que eu estou falando aqui. Quais são esses pilares? Clareza. Eu dei exemplo aqui. É você trazer clareza, ser o quê? Acessível ao seu público. Você entendendo, né, qual é a linguagem do seu público, você traz ali a sua informação com clareza. Confiança. Aquilo que você tem de conhecimento, você fala com confiança, com propriedade. Eu vejo o Pablo aí, cara, o Pablo dá aula. Realmente, literalmente. Já tive aí, até de mentor, eu passei a indicar ele para alguns projetos e ele fala, Flávio, entra aí para você participar da reunião. Sou contador e eu gosto de evoluir no conhecimento. O cara fala com propriedade. Vocês são testemunha disso, estão ouvindo aí. Com propriedade. Por quê? Ele conhece ali desde georreferenciamento dos projetos. E é isso aí, traz confiança. A comunicação ela traz isso, essa confiança que o teu público, ele nota isso. Ele nota isso que você está falando, né? Uma confiança. Porque essa comunicação você já fez para você. Essa comunicação você já fez. Eu sei, eu evoluí em conhecimento, agora eu vou comunicar e com confiança trazer essa segurança, né? Transmitindo segurança no que você fala. As pessoas hoje, elas precisam sentir. Quando eu falo que comunicação é energia, sente. A gente está a alguns quilômetros de distância. Eu não falei que eu estou no Rio de Janeiro, cada um deve estar numa parte aí, né? Mas a comunicação aqui está trazendo essa energia de segurança, confiança, de intimidade, de aproximação, uma entonação de voz. A pessoa, se eu chego aqui e falo, poxa, eu acho, primeiro, né? Algumas palavras não cabem. Eu acho, olha, a comunicação, poxa, cara, você vai dormir. Agora, quando você bota energia, você traz confiança, aí vai para o próximo tópico, você traz o quê? Conexão. Conexão. A gente está conectado aqui pela internet, né? E muito além estamos conectados pela essa troca de ideia aqui. Essa troca de ideia aqui está conectando porque traz um interesse. É o chamado rapport com a sua audiência. Você sabe o que é rapport? Quantos sabe o que é rapport aqui? Coloca aí. Você sabe o que é rapport? Então, trazendo essa conexão, né? É você se espelhar. O cliente, ele fica tão fácil com a sua comunicação, com aquilo que você entrega, que às vezes é até difícil despedir, né? Ele fica conectado com você, o rapport. Ele ficou conectado com você. Essa conexão verdadeira. E às vezes acontece comigo, eu tenho horários, né? Faço consultorias, e às vezes eu coloco lá o horário, pessoal, eu tenho o próximo atendimento aqui. Não que seja, mas porque a gente identifica através da comunicação. Você entendeu o cliente, você ouve o cliente, você conecta com ele, e aí o caminho de... Depois disso, dessa oportunidade de comunicar, é impossível ele não enxergar valor naquilo que você faz. Entendeu? Eu não estou aqui, né? Eu tenho formação em oratória, eu acho muito importante a oratória para apresentação, uma palestra, sabe? Assim como uma comunicação, mas você também tem a comunicação, essa troca de sinergia, de conexão, que você faz o outro entender com clareza a confiança do que você entrega e gera essa conexão que ela começa ali e aí gera negócio. Gera negócio. Por quê? A gente precisa a todo momento gerar, porque nós estamos nos vendendo. E as estratégias práticas para subir de nível? Quantos querem subir de nível aqui? Se está aqui, se é fatura e alto sem litígio,
vamos subir de nível. A palavra alto já está aí, né? Eu quero aí, isso aí, mano. Quando a gente comunica, quando a gente expressa, igual digitou aqui a Amanda, você joga para o universo, a coisa acontece, gente. A coisa acontece. Entendeu? A coisa acontece. Por quê? Você está comunicando. O universo, ele recebe isso. E as pessoas também, aí. Inara, isso aí, galera. E quando você também tem uma ação, né, daquilo que você, igual, né, Pablo está aqui, está apresentando, e tem uma turma aí fera, né, Pablo, que só tem aí o pessoal que está aí pelo Brasil aí espalhando aí. Quando você decide caminhar junto, você também está comunicando. Você está subindo de nível. E para subir de nível, são degraus, né? A gente vai reconhecer que é uma construção. Não tem, né? Eu falei aqui, né, quase entreguei minha idade, 20 anos de trajetória. Hoje eu participo, algumas pessoas que querem me acompanhar, depois eu vou dar minha rede social, vai olhar, poxa, o Flávio tem esse nível de conhecimento, mas é uma jornada, é investimento, é participar de momentos como esse e ter, né, essa vontade de subir de nível. Esse é o desafio da vida. Essa é a sinergia que nós estamos aqui. E quando você tem essa estratégia prática para subir de nível, a gente vê aqui, né, que é importante dominar a oratória, sim, né? Apresentações impactantes, porque desde a da faculdade, das formações, abro aqui um parênteses. Todo mundo sabe, né, tem uma pesquisa aí que diz que um dos maiores medos do ser humano é em falar em público. Olha isso. Falar em público é um dos maiores medos do ser humano. Dizem até que, para alguns, é até maior do que a morte. Quantos aí, de repente, teve um ataque cardíaco, quase um ataque cardíaco na hora de apresentar alguma coisa? Não é verdade? Nada falou aí, é verdade. Mas a gente vai quebrando isso. Nós estamos aqui no ambiente seguro, no qual a gente pode sim falar, e a partir do momento que você decide, olha lá, às vezes eu dou uma tomada aqui, mas você decide evoluir, né? E um dos passos dessa evolução, para essa subida de nível, eu cito aqui, né? Dominar a oratória. Se você identificar os seus pontos fracos e você investir nisso, dominar a oratória, né? Técnicas, para você poder não travar, você poder relaxar, e aí fazer essas apresentações. E cada dia, outra dica, não negue palco. Não negue palco. Se você for numa reunião, alguma coisa, a pessoa falar, agora presente-se, é a tua oportunidade. Posso abrir um parênteses aqui, Pablo, falando aqui como que eu te conheci? Fica à vontade, meu irmão. Olha, eu estou falando aqui do professor e do mestre de vocês aí, que estou honrado com o convite. Estava eu em Alphaville, uma conexão de empresários, numa mesa, um almoço, um network. E aí chega o Pablo com o uniforme dele já identificado. Lá, ó. Quem olha já. A pessoa me gerou uma curiosidade. Falei, Chegou no momento da apresentação, Pablo chegou e falou com confiança, com domínio, gerou conexão, porque o cara veio de longe. Primeiro que ele veio de longe, ele estava em São Paulo, na época morava em Rondônia. Já comunicou algo que o cara tá decidido, o cara andou quilômetro, cara, para vir para essa mesa aqui, né? Para estar nessa mesa. E ele não se intimidou com os carioca, o pessoal do Sudeste, até com o sotaque dele, mas assim, entregou muito e chamou atenção. Por quê? Não negou palco. Quando chegou a oportunidade ali, ele apresentou e apresentou com maestria. Chamou atenção. Tanto que essa conexão aconteceu, eu voltei, estava em São Paulo, fui para o Rio de Janeiro. Pablo seguiu, aí, onde nós estamos aí, depois desse tempo todo. Tanta coisa foi feita, ele viu ali, né? Algo que precisava melhorar para subir de nível, dominando a oratória. Hoje ele está na rede social aí, comunicando bem para caramba e melhorando. Isso expressa o quê? Esse degrau, ele enxergou esse degrau, ele não negou palco, ele se colocou nesse posicionamento, e os frutos que está colhendo é resultado de uma plantação, ele semeou ali. Entendeu, Pablo? Isso aí, parabéns, e que cada um se inspire, porque na realidade cada um está numa jornada, né? Cada um está numa jornada. E se inspire no outro. Não veja como concorrente, mas como inspiração, como
E isso aí a gente evolui junto, eu tenho o prazer de falar. Outra coisa, criar conteúdos relevantes, né? Aí eu chamo aqui, né? Você tem conhecimento? Escreva artigos, grave vídeos, faça post do teu conteúdo, evidencie isso. Você é especialista, né? Seja advogados, contadores, né? Corretores de imóveis, faça do seu conteúdo ser evidenciado. Por vezes você, não tive, eu meio que travo, igual a colega falou aqui, né? Trava na hora de falar. Quando você está evoluindo, treinando, evoluindo nisso, não deixe de entregar conteúdo escrito nas suas redes sociais, no seu posicionamento, no seu LinkedIn, enfim. Grave vídeos, que é bom que treina, né? O vídeo gravado ali, você grava de novo, isso é um treinamento. Se exponha, crie conteúdos relevantes, que vai te colocar o quê? Num patamar de valorização. Essa comunicação que valoriza e colocar o quê? Faturar alto. Então faz todo sentido também. Outra coisa é construir sua rede. Construir sua rede, um network estratégico. Quando eu falei ali do papo que ele estava na mesa ali, construímos uma rede aqui. Quanta coisa já aconteceu. Essa rede de conexão, ela passa muito pela comunicação, porque o outro só vai saber se faz sentido para ele se conectar com você, se ele te ouvir, se ele te ver, se ele vê alguma coisa, algum conteúdo relevante seu. Eu já falei aqui que muitas pessoas, né, usou do digital ali logo enquanto a gente estava, nós temos nossa vida aí real time, produzindo, os experts que eu chamo, né, pessoas de conteúdo, pessoas profissionais, muitas pessoas aí enriqueceram no digital porque eles criaram uma rede, criaram um canal que aí eu falo como contador, é um verdadeiro ativo, porque pessoas com milhares de seguidores, o que a pessoa bota ali vende, né? Mas agora chegou nessa vez, por isso eu tenho muito prazer de estar aqui. Pessoas que realizam, fazem aqui no dia a dia, que realmente entregam. Ela está se colocando no digital, evidenciando, ela vai captar essa atenção e vai gerar muitos bons negócios. Porque, na realidade, todos estão aqui, né, para gerar bons negócios, para faturar alto, passa por isso, não é isso? Não é isso, Pablo? Oh. Passa por isso. Então, por isso o posicionamento. Hoje, você que é seu garoto propaganda da sua empresa. E aí, a gente vendo esses níveis aí que a gente quer subir, ferramentas essenciais para a comunicação. Vamos lá, eu falei aí um pouco, né? E aí a gente pincela aqui, que são as apresentações, igual eu coloquei aqui. Flávio, você poderia estar falando aqui, mas você concorda comigo que enquanto eu coloco a apresentação aqui, não vai fixando na mente? Então, essas ferramentas de comunicação, apresentação, né, slide como esse aqui, vídeos, conteúdo dinâmico. Não sei se vocês viram aí, mas se não viram, depois, no final, você vai lá na rede, eu sei que vocês também vão, quem quiser me seguir, coloquei vídeos lá fazendo até a chamada. O Pablo compartilhou lá, né? Conteúdos dinâmicos e envolventes, explicando o porquê de estar aqui. Por que você precisa entender de comunicação? Precisamos, né? Eu também me coloco nesse lugar. E outra coisa também, né? Podcast. Aí eu pergunto aí, alguém já participou de podcast aqui? Pablo participou. Vamos lá, se não participou, aí ainda não, vamos lá, ainda não. Isso aí, a sua hora vai chegar. Esteja preparado e não negue pau. Por quê? Nesse momento, o podcast, o que é o podcast? É uma conversa no qual, dentro de um assunto, você demonstra sua autoridade ali no, né? A conversa ali e a audiência assiste. Aí, dia 24 de abril já tem gente aí pela primeira vez. Dia 24 de abril com o Pablo, ó. Mestre, tá fazendo escola. Isso aí, Pablo. Vamos impulsionar essa galera. Por quê? Compartilhar conhecimento. Ali, aquela mesa ali é um compartilhar de conhecimento extraordinário. E falando em podcast, aí eu trago para você. Eu tenho. Mas o contador foi parar a fazer o quê? Conhecimento evidenciado. Aqui são alguns, né, que a gente... No primeiro ali tem o Paulo. O Paulo é dos Estados Unidos, né? E ele veio do Brasil, fez questão da gente fazer esse podcast aí, falando ali sobre, né, empreender no exterior, enfim, a gente tem feito esse trabalho, falando sobre comunicação.
Eu aqui alguns podem conhecer aqui a Rai, né? Ela é influência aí, a gente falando, a Rai Influência, e ela hoje é uma empreendedora, inclusive cliente nossa, e ela usa, né, muito do digital, capta muito a atenção e gera muitos negócios através do digital. E entre outros convidados, em cada podcast é uma entrega absurda de conhecimento. E é uma via de mão dupla. E aquilo fica ali, ó, as pessoas assistindo, e você sendo reconhecido. Então, não negue palco, esteja preparado e se coloque nesse lugar, porque com certeza, em breve, quem sabe aí quando vier no Rio de Janeiro aí, Paulo, aqui Em do Rio breve, já né? tem em breve, né? E aí, a galera que vamos criar essa conexão. E próximo passo para a sua jornada? Invista na sua comunicação. Te convido aí, né? Desde o início aqui. Cursos, workshop, mentoria, enfim. Aplique as estratégias. Falei aqui de algumas que você for lembrando aí, mas vai aplicando no seu dia a dia. Comece hoje mesmo. Isso é uma coisa que você só precisa ter voz, conhecimento você já tem, voz e vontade. E aí? Já está com tudo, né, pá? E aí você vai se especializando com o quê? Com cursos, com os workshops, com mentoria, fazendo esse investimento, você se posicionar e a partir de então ter esse ativo aí, né, da atenção através de uma comunicação eficaz e atrativa, sendo sempre autêntico. E monitorar seus resultados. Esse monitorar é você acompanhar, por isso que é bom gravar, ter catalogado suas escritas, os seus, né, livros, enfim, seus artigos e seus vídeos, porque você ali vai vendo. Eu, né, passo a ver a evolução de anos aí que eu tenho, desde quando eu comecei a gravar, a fazer esses conteúdos e entregar, eu vejo a evolução. Isso é muito bom, você metrificar, você vê, né? E você vai ajustando as abordagens, vendo o quanto seu público interage, não é verdade? Então você precisa fazer, colocar em prática hoje, né? Aplicar as estratégias, investir para evoluir nessas estratégias e os seus resultados aumentarem, porque a atenção ela está atrelada a leads e conversões. Só cortando aí, ô Flávio. O Flávio ele está falando isso daí, e tem uma outra coisa que é muito interessante de você estar num ambiente seguro. É a questão de receber feedback. Verdade. Logo depois que eu conheci o Flávio já contou a história aí, a gente se conheceu em Alphaville, então a gente fez conexão de fato, a gente continuou trabalhando. E o Flávio via minhas postagens e ele falava que eu era ruim na minha cara. É claro, que a forma elegante dele, né? Já pensou em fazer um curso de oratória? Eu já entendi o recado e fui atrás do negócio, né? Um ano depois, né, Flávio? Isso. O Flávio teve a oportunidade, um ano depois, mais ou menos, a gente se encontrou em Alphaville de novo, né, Flávio? Isso. E aí eu já palestrava. Aquele feedback que você me deu. Isso. Ajudou pra caralho, viu? Isso aí. Aquela palestra ali, foi bacana a palestra dele. Foi, impactou. Por que eu falei isso com o Pablo? Aí eu pego lá. O cara é de conhecimento. Ali na conversa que nós tivemos no primeiro contato, eu vi que ele tinha conhecimento e ele fazia de verdade. Pessoas assim que... a maioria dos meus mentorados é nessa linha, tá? São pessoas que, na realidade, são expert. E quando eu dei o feedback que ele estava colocando ali no digital, não estava ali conectando muito, porque precisava o quê? Esse investimento de uma formação. Lapidar, somos pedra bruta e precisamos ser lapidados para sair o diamante, né? Então, tinha muito valor. E sendo lapidado, evidenciou, aonde que culminou ali na palestra, que foi uma das melhores lá, assistida no dia, aplaudida, né? Eu fiquei muito feliz, um ano, mas isso passou o quê? Pela questão de desejar e de estar aberto ao feedback. Por isso, eu falo, tenha mentores, tenha pessoas que possam ser direção para você, que possam te ajudar nesse direcionamento, que sejam referência no assunto.
Assim como você vai, cada um aqui é referência no seu assunto e vai se tornar, evidenciar isso. Então, da mesma forma que hoje você busca a pessoa que possa te ajudar, amanhã as pessoas vão buscar você dentro da área que você é especialista. Pensa comigo. Como é que funciona essa engrenagem? Então, aí, aquele que não se coloca no lugar de aprendiz, dificilmente vai estar no lugar de mestre, né? E colocar em prática. A melhor escola é a prática. Por isso que eu falo, né? Aqui nós somos de verdade. Autenticidade vende e praticar te faz evoluir nessa subida de nível. É praticar todos os dias e ter esse monitoramento. Aqui eu trouxe esses passos aqui dessa jornada. Se você guardar isso, de investir na comunicação, aplicar essas estratégias, como foi falado aqui, e monitorar essa evolução, faz isso amanhã. Amanhã tenta gravar uns stories falando de uma experiência, daquilo que você fez, e quanto que tocou, quanto que resolveu para um cliente, de repente uma solução que você promoveu. As pessoas não sabem, mas ouvir você falar com segurança, brilho nos olhos, isso aí vai... E depois você vai ver o resultado. Quantas pessoas vão interagir, vão te chamar, vão te dar o feedback. Exercício aí para amanhã. Vamos lá. E aí eu trago aqui por último, né? Que a gente ouviu aqui, né? Mas aí eu já falei aqui, né? Sou um profissional com 20 anos de experiência, assessorando pessoas, negócio, para alcançar crescimento sustentável. Eu acredito muito nisso. E a alta performance dos resultados estratégicos nos negócios. Eu tenho uma profissão, eu tenho uma formação e eu carrego isso enraizado com a comunicação, jogo, potencializo isso, impulsiono outros profissionais. E aí, né, especialista em planejamento, aí, know-how, enfim, quem vai acompanhar depois aí na minha formação, a gente não... É importante é quanto a gente agrega, não quanto a gente acumula de conhecimento. E se você quiser continuar essa jornada com mais profundidade, como a gente falou aqui, né, trocar experiência, aplicando isso no seu negócio com suporte, eu te convido a me seguir. E vamos juntos comunicar valor. Tá bom, pessoal? Foi muito bom aí. Flavão, muito obrigado, meu irmão. Como eu já... O Flávio, ele, quando eu fiz o convite para ele, a gente idealizou, né? Essa questão do mês do regularizador, a comunicação é um negócio que tem que ser estudado, viu? E aí eu já pensei no Flávio na hora. Por quê? Porque o cara é de verdade. O cara é de verdade. O cara é igual nós. Eu trabalho com topografia há 20 anos, eu sei muito bem o que eu falo sobre topografia, georreferenciamento, a gente sabe o que fala. O Flávio não é diferente. Ele está aí há 20 anos no mercado, eu conheço ele. A gente já se encontrou algumas vezes aí, por reunião aí, ficamos meses. Segunda-feira, 6 horas da manhã, né, Flávio? 6 horas da manhã, a gente afiando o machado. Afiando o machado para a semana. E, cara, e a gente acompanha aí a evolução um do outro aí. O Flávio é um cara que eu tenho muito orgulho dele, é um parceiro aí, amigo, e tem uma outra vantagem, mora numa das cidades que eu mais gosto no Brasil, Rio de Janeiro. Então, teu time também é daqui, né? Meu time é daí. Só que ele não mora na parte ruim do Rio de Janeiro, não. Tá? Ele já mora num lugar onde dá para andar com o celular na mão. Isso faz toda a diferença ali naquela região, sabe? Verdade. Ô, Flávio, meu irmão, só tenho a agradecer aí para você, viu? A gente traz esse tema aí porque realmente a comunicação ela é muito importante. Ela faz muita diferença. Conforme eu já até falei para vocês, essa história que eu contei para vocês é verdade. Quando eu conheci o Flávio, eu ainda falo meio ruim, muita coisa para corrigir, vício de linguagem, mas eu era um cara que tinha chegado em Rondônia, estava na roda do empresário ali de São Paulo, Alphaville, Minas Gerais ali, e cheguei de botina, uniformizado, né, Flávio? Os caras todos de tênisinho branco, calça de alfaiataria, mas
A gente chegou ali e foi fazer o que tinha que fazer, né? Contatos, chegar com postura, confiando, mesmo sem técnica. Uhum. Tem que começar. Tem que começar, ele é fundamental. E encarar esses desafios com seriedade, saber ouvir críticas, igual eu ouvi do Flávio, e para mim foi uma dica, sabe? Foi importante ter um amigo que me falasse isso daí. E aí também não pode ficar parado, é ir atrás do conhecimento. Cara, deu um ano, eu subi, fiz uma palestra e, como o Flávio falou, fui aplaudido. No final, pediram para tirar foto comigo. Cara, eu nunca tinha passado por uma experiência dessa, sabe? Mas realmente a palestra foi muito legal. E aquilo que o Flávio falou, autenticidade, né, Flávio? É isso aí. Eu acabei falando do meu jeito, a gente fica muito à vontade hoje quando está no palco. Antigamente era aquele nervosismo, sabe? Mas a conversa, ela retomou. O Flávio é um cara que me ajudou demais, graças a Deus, com os conselhos dele, né? E esses feedback, a gente conseguiu evoluir bastante. Depois você segue o Flávio lá, tá? O Flávio é um cara bacana demais, mora lá no Rio, um parceiraço. Em breve nós vamos estar juntos aí no Rio de Janeiro de novo, né, Flávio? Isso aí, isso aí. Segue lá. Com o Flávio aí no final do ano passado, aí foi muito agradável os dias que passamos aí, né, Flavão? Em breve nós vamos voltar aí, meu irmão. Vamos sim, vamos sim, vamos. Quando você vier, vamos gravar conteúdo para essa turma aí. Vamos fazer muita coisa junto aí. Tá bom? Conte comigo. E quem me acompanha lá, libera os insights, vai estar vendo lá a inspiração. E tem uns projetos bem legais. Eu desejo aí sucesso a todos. Fechou. Flávio, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito, viu? Foi um prazer recebê-lo e uma ótima noite. Ótima noite, pessoal. Ótima noite para vocês aí. Muito obrigado. Que Deus